Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um videocast da 2CX. Hoje vamos falar de um tema extremamente relevante para o mercado de crédito e cobrança, que é a recuperação 5.0. E para falar desse tema tão interessante, eu trouxe hoje duas pessoas muito importantes do nosso mercado. Eu vou começar apresentando um pouquinho do currículo delas aqui. Primeiro eu vou convidar aqui o Beto Passes, que é sócio fundador da 2CX, líder de operações de tecnologia, que ajuda os nossos clientes a aumentar a performance e trazer resultado de negócio. Tudo bem, Beto? Oi, Thiago. Obrigado pelo convite para estar participando de mais um videocast. É uma honra estar aqui colaborando, tentando ver se a gente consegue ajudar um pouquinho o pessoal que está assistindo a gente aí. Muito legal. Para falar também aqui, eu trouxe o Pedro, que é especialista em crédito e cobrança, mais de 15 anos no mercado, já foi premiado como o melhor recuperador no Bradesco, no Banco Pan e atuou como coordenador. Hoje, ele está à frente do podcast Contraponto e é uma das referências do nosso mercado. Pedro, obrigado pelo convite aí, por aceitar nosso convite aí. Eu fico lisonjeado em poder participar aqui do 2TX Cast. É uma honra estar aqui junto com vocês e ter essa voz aqui é muito importante para a gente divulgar, falar mais sobre a recuperação de crédito, sobre as tendências do mercado. Legal. Bom, hoje o grande desafio, né, é equilibrar você fazer a régua de cobrança e também cuidar da experiência do cliente. E aí, essa abordagem insistente que as pessoas fazem não tem mais efetividade nos dias de hoje, né? E aí, Pedro, eu queria começar contigo aí explicando um pouquinho o que é essa recuperação 5.0, para eu te dar um contexto e começar a discorrer nosso videocast. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho como que era a cobrança anteriormente, né? A pessoa ia lá, batia na porta da casa, colocava o devedor ali em situação bem adversa. Então, literalmente, assim, colocar a pessoa como uma pessoa que era à margem da sociedade, né? Então, você colocava vexatória, essa é a palavra correta. Então, de lá para cá, a gente teve grandes passos. O primeiro passo foi a inclusão do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que passou a evitar isso. Com o passar do tempo, as empresas perceberam que começaram a ter mais concorrência. Então, não adiantava mais ela simplesmente cobrar por cobrar e perder o cliente lá na ponta. E aí, a partir da pandemia, depois da pandemia, a gente teve um novo divisor de água. Todo mundo que não era bancarizado passou a ser bancarizado. Então, a gente teve uma evolução na bancarização no Brasil. Com todo esse cenário caminhando, a gente viu que não bastava apenas você ligar, cobrar, bater nesse cliente. Você precisava recuperar esse cliente para que ele voltasse a consumir na sua empresa, consumir crédito no seu banco. Então, a grande tendência hoje da recuperação é como que eu faço uma melhor maneira de cobrar esse cliente e fazer com que ele retorne para a nossa base e ele voltando a ser ativo. Então, não adianta simplesmente chegar e mandar uma mensagem, notificação extrajudicial, que acho que todo mundo que está nos ouvindo já recebeu uma mensagem dessa. Notificação extrajudicial, tem um carro branco aí olhando seu carro, para buscar seu carro. Isso já não cola mais, até porque o consumidor hoje ele já está muito mais atento, né? Muito mais instruído, né? Então, a gente vive um momento que informação todo mundo tem. Então, agora é mais difícil de o cliente atender você, mais difícil de ele te responder e mais difícil de ele acreditar em uma mensagem aleatória que ele recebe no telefone dele. E você precisa entender, né, Pedro, quem que é o cliente que você está ligando e são abordagens diferentes, né? Que a gente fala da personalização, né? Por exemplo, eu uso muito o meu exemplo pessoal. Cara, eu sou da área comercial, eu atendo o telefone o dia todo. Você pode me ligar a qualquer hora, que a qualquer hora eu vou atender a chamada. Porque eu não sei quem está me ligando, sempre vou atender. A minha esposa é professora, está em sala de aula, celular desligado. Ela só vai atender depois das 18. Né? Então, a abordagem que tem que fazer com o Thiago e com a Daniela é diferente. Então, você olhar um pouco para isso, né? O perfil do cliente estacionando, qual o comportamento dele, faz uma diferença aí nessa estratégia de acionamento também, né? A personalização desse cliente, ela precisa ser muito bem mapeada. Como que a gente imaginava antigamente? E aí o Beto tem mais experiência do que eu nisso aqui.
vivenciou muito isso daqui. Bem mais, né, Pedro? Um pouquinho mais. Vocês têm mais cabelo branco que eu, viu? Não, eu pintei de branco. Eu também. É, Pra parecer um passou, pouco não. mais velho, né? Sabe aquele Crescim 2000? Não, A gente eu passou. passo aquele nuguete. Lá atrás, o que acontece? Eu recebi uma carga de clientes que estavam inadimplente, caía na EPS, ela saía ligando para todo mundo e ela tinha um êxito de maior de ligações atendidas. Isso foi diminuindo com o passar do tempo e automaticamente a gente viu um cenário do consumidor falar bem assim, opa, esse cara tá me incomodando muito. Então, o cara era bombardeado por carta, por e-mail, por SMS e por ligação. Agora, o consumidor, ele quer ter acesso aonde ele pode ter ali, onde ele quer falar com a pessoa, com o banco, com quem ele tem uma dívida, mas ele também não quer ser importunado. Isso não adianta você ligar. Hoje eu estava conversando com um filmmaker meu, ele falou bem assim, cara, você que trabalha com cobrança, como que eu faço para parar de ser cobrado por uma operadora? Eu recebo ligação 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Falei pra ele, cara, os caras sabem que você não vai ter dinheiro. Se você não teve dinheiro de manhã 8 horas, você não vai ter dinheiro à noite. Então, automaticamente como você clusterizar esse cliente para você acionar ele de maneira correta. Eu não estou falando que você não vai deixar de ligar para esse cliente, você não vai deixar de mandar uma mensagem, mas sim você acionar ele de maneira assertiva. A gente, lá no Contraponto, até quando o Beto esteve lá, a gente sabe, o Guerra, ele sempre dá isso de exemplo. Ele fica inadimplente durante 7 dias. Só que ele recebe no dia 7 e o vencimento da casa dele é no dia 30. E todo esse período ele fica recebendo ligações, chamadas. Cara, se você já tem um comportamento dessa pessoa, por que não você capturar esses dados e falar assim, opa, em vez de eu ficar gastando ligação, forçando discador, gastando com SMS, com e-mail, tendo um gasto absurdo, por que eu não olho qual que é o comportamento do consumidor? E aí, para isso, você tem histórico dentro de casa. Você consegue trazer isso para dentro de casa. Até mesmo, eu acho que poderia começar a ter um tipo de ação diferente para melhorar até a experiência do cliente, né? Eu acho que todo mundo aqui quer prestar o serviço, quer receber, mas eu acho que a experiência do cliente, sendo ele adimplente ou inadimplente, tem que ser legal. Então, você pega um caso desse daí que você citou, que o cara fica inadimplente do dia 30 ao dia 7, porque ele recebe lá dia 7 e a fatura dele vence no dia 30, até sugerir para ele fazer uma mudança de vencimento de fatura, fazer essa fatura mudar do dia 30 para dia 8, 10, e ele deixar de ser um cara que fica 7 dias inadimplente e passa a pagar até adiantado, às vezes. Então, eu acho que realmente as empresas podiam investir um pouco de entender o perfil do seu cliente, como que é o perfil de pagamento dele. E o cara que é atrasado, que atrasa todo mês, às vezes fazer uma sugestão para ele deixa de atrasar. Ou se é uma pessoa que tem o perfil de atraso, ok, aprender a conviver com isso e evitar de estressar o cliente, de desgastar a relação com o cliente, porque ele é um cara que, por mais que ele pague atrasado todo mês, ele está pagando todo mês. É um cliente que é interessante para a marca, né? Sim. Eu fico pensando assim, será que não faz conta? Porque a gente tava conversando agora, né? Eu tava falando bem assim, pô, isso dá ROI, não dá ROI? Cara, será que não para ver e falar bem assim, quanto que eu jogo de dinheiro no lixo, literalmente, porque eu fui lá. Supondo que ele faça 10 ligações, que é pouco, tá? 10 é pouco. 10 ligações para esse cliente, e que o Guerra atendeu as 10. No mínimo ele vai gastar ali, sei lá, uns R$20 de ligação. Vamos colocar assim que seja mais ou menos esse o preço dessas 10 ligações. Quantos SMS? Quanto WhatsApp? E o WhatsApp não é barato para você sair mandando muito. Sem contar que ainda corre o risco de ser bloqueado. Quantos e-mails não foram mandados? E o quanto que não estressa o tempo perdido do operador na ponta falando bem assim, oi, seu Thiago, você vai conseguir pagar? Não, eu vou pagar no dia 7. Caiu de manhã, cai de tarde, cai de noite, cai o tempo todo. Não, eu vou pagar no dia 7. Isso desgasta a pessoa, o consumidor, desgasta o operador lá na ponta. Imagina você como operador, se cair 10 ligações de 100 ligações que você atender, 95 for improdutiva, você vai falar bem assim, cara, é a pior profissão para trabalhar no mundo. Isso.
E o cara te falando, né? Cara, você me ligou às 9. E eu falei que eu não tinha dinheiro hoje, que eu só ia ter dia 10. Você tá me ligando de novo. Parece não, é ineficiência, né? Esse acionamento desordenado e o cliente fica com uma má impressão da empresa terrível, né? Eu acredito que assim, e aí vivenciando, depois de entrevistar diversas pessoas, existe 2 tempos. Existe o tempo do banco. Então assim, imagina que o banco ele não quer que chegue no over 90. A maior parte por conta da 4966, que é uma lei de provisionamento. E existe o tempo da assessoria de cobrança, que ali é 30 dias. Então, imagina você, se eu mando uma carga para você, você precisa recuperar, o cara sai igual um louco discando, sem olhar histórico, sem saber como que ele vai conseguir trazer mais inteligência para o negócio, porque ele sabe que se ele não fizer um resultado em 30 dias, ele vai deixar de ganhar. Ele vai deixar de... Não é nem de deixar de ganhar, ele vai perder 100% da carteira. Então, há uma discrepância do que é exigido pelo lado dos credores versus o que é realizado com o seu cliente lá na ponta. E aí, as duas áreas precisam conversar. Tanto a área de CX, marketing, conversar com a área da cobrança para poder interligar. Então, a gente precisa ter um cenário muito mais de observar quais são os dois lados para falar assim, pô, como que eu faço para ajustar os dois lados e quem está prestando serviço de recuperação de crédito e a parte de recuperação, eu consiga chegar no resultado final. Porque, às vezes, jogar tanto dinheiro fora, você deixa de ter uma margem maior lá na ponta. Isso é uma coisa bem óbvia, mas que muitas das vezes não é visto para quem está lá vivenciando 100% do tempo lá. Perfeito. Roberto, dentro dessa linha que a gente está falando de personalização, o investimento em tecnologia é muito alto? E já vou te emendar com uma outra pergunta. Eu vejo muita gente falar que investiu em tecnologia e não conseguiu colocar isso na prática. Como é que faz para... Primeiro, se o investimento é alto e depois, investindo, como é que eu tiro isso do jargão e transformo isso numa prática efetiva? Eu acho que o investimento em tecnologia, eu acho que é o menor gasto que as empresas têm na parte de acionamento. Tá? O maior custo das empresas, com certeza, é mão de obra, infraestrutura. A parte de tecnologia é ínfimo perto do tanto que gasta com os demais custos. Então, além do que, qualquer empresa que está fazendo o trabalho de recuperação, ela já tem algum gasto com tecnologia. Tá? O que eu acho que seria legal, além, lógico, da empresa que está prestando o serviço para fazer a recuperação e do contratante, eles falarem a mesma língua, né? Porque todo mundo está falando de experiência do consumidor, de vamos tratar melhor os nossos clientes e tal, mas muitas vezes o contratante dá uma ordem diferente do discurso, né? Então, não, quero que acione a cada 1 hora, a cada meia hora, quero 60 acionamentos no dia. Então, às vezes a demanda de um contrato, ela vai de encontro com a vontade de melhorar a experiência. E com a tecnologia, se a empresa já tem um investimento em tecnologia, se a ferramenta não favorece o acionamento inteligente, não tem jeito da pessoa conseguir melhorar um cadastro, conseguir conhecer o cliente e tal, o investimento já tem o gasto, esse percentual de gasto com tecnologia, ele já existe. Então, utilize uma ferramenta que vai propiciar você fazer um acionamento mais inteligente, invista em cadastro, em aprimorar, enriquecer o dado desse consumidor que está do outro lado, em conhecer esse cliente, em saber que ele vai atrasar 7 dias. Invista nisso, porque dificilmente você vai receber esse bolo pronto, né? Eu acho que tá muito perto. Se tiver que gastar pouca coisa a mais para fazer um acionamento mais direcionado, mais barato, mais assertivo, mais agradável, do que um acionamento de metralhadora, de volume. Tá? Eu acho que o momento mudou. Eu acho que o que se fazia lá atrás, quando era um porta-a-porta, que ia lá deixar a pessoa em maus lençóis, batendo e falando alto para a mulher escutar que o cara estava devendo,
A gente passou por várias etapas. A gente está num momento de mais inteligência, de mais segurança, de tentar fazer um negócio mais assertivo e no momento certo para poder, lógico, acho que o objetivo final continua o mesmo, é trazer o caixa em cima dessa carteira que existe. Mas hoje dá para fazer hoje nós temos muita ferramenta que dá para fazer de uma forma muito mais inteligente, né? E Uma coisa, Fala, Thiago, desculpa interromper. imagina. Pegando um gancho aqui do que o Beto falou, o gasto de tecnologia, quando você olha lá, realmente a linha ela não é a maior. Só que, assim, às vezes até tem a inteligência dentro de casa. Às vezes tem um produto que traz. Eu lembro que eu era um cara muito, muito fução dentro dos sistemas que eu tinha. Eu colocava todo mundo daqui da 2CX de cabelo em pé, porque o tempo todo eu tava buscando. E assim, é buscar e literalmente ter parceiro, sabe? De você pegar e falar, cara, de verdade eu quero pegar e eu quero entender qual que é o melhor horário que eu consigo falar com o Thiago. Eu consigo falar com o Thiago, sei lá, das 8 até as 18, que é o horário que ele tá lá, tá trabalhando, tá? E eu vou conseguir falar com ele. Mas depois das 18 ele tá com a esposa dele e não quer nem mais saber de ninguém. Então nem vou mandar mais, não vou nem ligar para ele. Mas pro Pedro, se ele ligar 8 horas da manhã, ele não vai conseguir falar. Então, mas como que eu faço isso? Você tem tecnologia que você consegue trazer isso para dentro de casa, não somente com o horário de descajo, o famoso batch to call. E aí agora não é mais batch to call, é batch to channel, né? Que é saber qual que é o canal que a pessoa responde no melhor horário. Mas não é só olhar isso, é olhar também o comportamento. E tecnologia você tem isso dentro de casa. 100% das empresas que eu conheço hoje tem um CRM. 99% tem um discador. Então, ela consegue trazer esses dados. Eu acho que não é a tecnologia, é o comportamento de como a pessoa está lá, ela para analisar o resultado lá na ponta de verdade. Se eu paro e vejo lá, tô vendo aqui, não consigo ter alô lá. Será que eu não posso pegar? Peraí. Ô, Thiago, cara, tô aqui, não tô conseguindo completar a ligação, me ajuda aqui. Será que é o problema na minha telefonia? Será que, é realmente aquele telefone, não é aquele horário que eu consigo? Não, Pedro, cara, eu olhei aqui, não tá com problema na telefonia. Cara, esse telefone que você tá ligando não tá funcionando. Vamos ver outras maneiras que a gente pode se comunicar? Acho que também tem que ter a preocupação de quem tá do outro lado de falar bem assim, poxa, a ferramenta ela tá ali, a tecnologia eu já tenho, eu preciso saber explorar ela um pouco mais. Brincar que o cara não usar a tecnologia. Se você selecionou a tecnologia adequada, colocou as pessoas corretas para usar a tecnologia, mapeou seus processos e colocou, com certeza na última linha do seu DRE vai dar saldo positivo o uso da tecnologia, né, Pedro? O ponto é se você está com a ferramenta adequada, se você escolheu o correto, se você aplicou de forma correta e está medindo de fato esse resultado, né? Acho que esse é o grande ponto. Conseguir medir e falar, poxa, o que eu posso, de repente, às vezes até tá tendo um resultado, fala assim, tá tendo um resultado positivo, mas como que eu posso melhorar mais? Como que eu posso, de repente, sei lá, sair de uma margem de 7%, que é a média de um mercado que a gente trabalha hoje, de 7% ao mês? Quanto que eu consigo, de repente, para subir para 10%? Isso você consegue só com tecnologia. Mas eu acho que os profissionais do mercado, eles precisam estar aptos e abertos a pedir sugestão. Nós como provedores de tecnologia, a gente acaba olhando, a gente tem uma gama de clientes, a gente acaba tendo contato com muitas visões diferentes. Então, tem muitos clientes que são abertos, que querem escutar sugestões, que aceitam e que quando a gente fala que tem algum problema em algum determinado lugar, vai a fundo para poder identificar onde quer, como é que faz para melhorar. Então, a gente costuma estar muito próximo e sugerir muito isso para os nossos clientes e na relação de parceria para poder melhorar o resultado, para poder dar mais margem, porque o meu cliente saudável, eu estou feliz. Então, mas eu acho que é super importante que os profissionais do mercado, os profissionais que utilizam das ferramentas, da tecnologia, eles estejam aptos a escutar um pouco do outro lado. Eles conhecem muito de cobrança, conhecem muito de operação e tal, mas a parte de tecnologia, a gente tem vindo com coisas novas, a velocidade com que a gente tem implantado novidades, que a gente tem colocado coisas novas, funcionalidades novas, a gente recebe demanda de muitas
cabeças diferentes. As coisas novas que a gente coloca no mercado não são... não veio da cabeça de um desenvolvedor, vamos colocar... Não, veio da cabeça de operação, de gente de operação, que pensa, às vezes, um pouco diferente, o outro, tal. Então, a gente acaba pegando ideias de várias pessoas e colocando, implementando soluções para ajudar a vida do usuário. Nosso objetivo sempre é fornecer uma ferramenta estável que melhore a vida do usuário. Então, eu acho que um recado que pode dar é: estejam abertos para escutar, para pedir sugestão, para ver se tem alguma forma de fazer diferente. Nós estamos aí, nossa equipe está todo mundo preparado para dar esse tipo de sugestão. Dentro dessa linha que a gente está discutindo, né, apesar da gente ter tecnologia, a gente tem muita informação, hoje tem os nossos videocasts aqui, tem o seu conteúdo no Contraponto que fala disso o tempo inteiro, né, Pedro, de respeitar o cliente, de acionar de forma inteligente, ainda a gente vê uma insistência muito grande no modelo tradicional, de você discar compulsivamente, insistir, massacrar o cliente, e às vezes a gente até conversa com o cliente e fala: pô, cara, olhei aqui, depois que você deu 8 tentativas, você não está convertendo mais nada. Para de discar, você está só gastando telecom e está ainda irritando o cliente. Por que isso ainda acontece, Pedro? Por que o cara ainda faz isso? É o contratante? É a cultura? O que passa aí na sua leitura que está mais no dia a dia nesse mercado? Cara, tem alguns cenários. O primeiro tem um contratante que ele vai lá e vai falar para você: poxa, tô fazendo aqui a auditoria, por que você não ligou pro Beto? Mas eu liguei 8 vezes... e o Beto não me atendeu, ou de repente esse telefone não existe, eu coloquei para enriquecer, não consegui enriquecer, mas você tem que ligar. Isso é um fator. O outro fator o cara chega a um ranking, no meio do mês, chega ali no dia 15, vamos colocar dia 20, no dia 20, e ele vê lá que ele está em último lugar no ranking. Aí ele fala assim: cara, eu posso perder parte da minha carteira por meritocracia. O que eu posso fazer aqui agora? E chega na diretoria e fala bem assim: olha, você me deu um budget, esse budget aqui está controlado, mas, cara, a gente pode perder a nossa carteira. O que ele faz? Cara, ele sai desesperado. Ele não perdeu a racionalidade, ele começa a agir por emoção. Porque ele está sob forte emoção de perder a carteira. E aí, se ele perde a carteira, ele perde o emprego dele. Aí o cara vai no automático. É o cara que vai colocar lá, tá rodando lá o discador lá, em vez dele pegar, baixar e identificar lá quais foram que eu consegui contato que não foi, em vez de ele fazer tudo isso, ele vai lá e resubmete o mail. Fala: literalmente, foda-se o que tá acontecendo. Eu vou lá e vou apertar o resubmit e deixa o baile tocar. Pra caramba. Cara, e assim, só que isso, ele cada vez vem funcionando menos, tá? Eu tive recentemente uma empresa aqui no centro de São Paulo, e aí quando eu cheguei lá, falou bem assim: cara, a gente já subiu o mailing 10 vezes. Aí eu falei bem assim: cara, o mailing todo, da empresa todo? Já subi 10 vezes. Falei: você continua discando? Por que você não vira esses caras pra outra coisa e, sei lá, vai fazer uma ação de e-mail, vai desenhar algo que você possa fazer? Não, a minha contratante... Eu falei assim: cara, você não vai conseguir converter nada nesse cliente. Você não vai conseguir, você tá espremendo um limão que você já passou na máquina, já pegou, já macetou, já fez de tudo, você não vai conseguir extrair nada. Me liga no final do dia e me fala se você fechou mais algum acordo, se você continuar com essa estratégia. Pô, Pedro, realmente, eu falei: pô, e se você tivesse colocado esses 5 operadores alocado em outra carteira, produzindo mais, descansando esse e-mail, entendendo quem foi que te atendeu, quais foram a promessa de pagamento que seria para o dia seguinte, que era para ligar no dia seguinte ou posteriormente. O caso todo tem a tecnologia, sabe que pode utilizar essa tecnologia de maneira inteligente, mas não faz. Então, assim, existem esses 2 cenários. O quanto que ela está sob forte emoção de perder a carteira e ter que ficar ali moendo por moer todo o seu mailing para trazer esse cliente. Pode ser por mensagem, de todas as maneiras. Tá? A gente está dando exemplo de ligação, mas pode ser por todas as outras maneiras. Eu mesmo recebo mais de 500 mensagens aqui o tempo todo procurando uma tal de Dalila agora. Então... achar essa Dalila, você mata, né? Não, agora que antes era a Daiane, aí agora mudou. Agora é a Dalila agora. Não sei quem que é que colocou meu número nesses cadastros. Eu recebia também uma cobrança de um cara, eu não lembro o nome agora, faz um tempo já, que um dia veio um boleto de R$50 de um contratante, não vou falar o nome, mas eu paguei o boleto. Eu também. Eu falei: cara, por 50 eu vou pagar, pra parar de... Eu paguei a da Daiane R$10, cara.
quanto que não gastou para pagar R$10. Eu paguei a da Daiane. Daí puseram da Dalila para ver se você paga Pra ver também. se eu pago também, né? E a gente falou da história do investimento, né? Esses dias eu estava num cliente e ele estava com muito problema de completamento. E eu falei, cara, você precisa higienizar seu mail. Então ele falou, não, eu faço higienização. Pô, mas você faz, não parece. A gente tá vendo aqui e tal. Ele falou, não, ó, eu pego todo o número que deu inválido, eu deixo aqui numa base apartada e eu volto ele daqui 2 dias. Eu falei, não, você tem que mandar para uma empresa, né? O número que tá inválido, ele não vai virar válido. Você precisa enriquecer e tal. Ele falou, não, é muito caro. Quer dizer, o enriquecer é caro. Barato é eu ficar ligando nesse número, gastando lá o tempo inteiro, não ocupando. Então é uma leitura, às vezes, errada também, né? Ainda há duas maneiras, né? Existe o higienizar, que todo mundo achava que era antigamente. O pessoal, vou higienizar minha base. O cara mandava para uma empresa de enriquecimento de dados, a pessoa trazia números de telefone diferentes, que era isso. Só que hoje higienizar o que eu posso limpar aqui da minha base? Cara, quando eu usava a Calflex, eu identifiquei um negócio bem, bem legal. Eu tinha quase que 100% dos meus contratos tinha um número, tipo assim, 71322222, 79322222. Por que eu identifiquei isso? Cara, no meu banco de dados, quando eu ligava 1 a 1, o operador ligava lá, eu não tinha acesso ao banco de dados, a ficar olhando tudo isso. Quando eu comecei a subir pela Calflex, eu comecei a falar, opa, olha só, cara, olha o tanto de telefone. Aí ele já bloqueava automaticamente dentro do Calflex. Cara, isso eu tô falando há 10, 14 anos atrás, já bloqueava automaticamente, porque já tinha um monte lá. Eu falei, opa, peraí. Aí eu comecei a identificar. Eu limpava a minha base, isso aí é higienizar. Então esse número eu já não deixava mais para discar. Aí o que acontece? Eu ia buscar novos números, eu ia enriquecer. Então hoje se faz necessário você tanto higienizar, que foi o trabalho que ele fez. Pô, eu até separo aqui e tal. Mas volta daqui 2 dias de novo. Vou buscar. Eu posso dar um spin nesses telefones aqui? Porque pode. Um exemplo, eu tô mandando, sei lá, por uma operadora X, ela tá sem canal, liguei 3, 4, 5 vezes por esse número, pode ter acontecido. E isso acontece muito. É raro, mas acontece com frequência, né? E você voltar depois, mas você não vai ficar persistindo o tempo todo naquele cara. Aí, beleza. Só que você trouxe números novos, você vai buscando novas maneiras de você contactar esse cliente lá na ponta. Então, o quanto que é importante. E tudo isso, quando a gente para pra gente olhar, olha só o tanto de evolução. Cara, eu tô falando disso, de verdade, era 2014, 14, 15, que eu já tinha isso na minha mão, olhando ali no front, ali numa telinha preta que eu tinha da Calflex lá atrás, que já ajudava. Isso era tecnologia a meu favor. O quanto que eu economizei lá atrás de conexão falsa, que a operadora me dava que aquele telefone existia e dava uma caixa postal, e que eu tinha que pagar. Então, o quanto que eu não economizei só de higienizar esses telefones que eram inválidos e que não pertenciam ao cliente. Então, assim, é importante você também ter um senso crítico de analisar e falar, poxa, olha só, dá para fazer bastante coisa. Eu acho que a recuperação 5.0, quem não tiver preparado para investir em inteligência, fazer uma inteligência nos seus dados, começar a tratar os dados de forma diferente, vai ter problemas num curtíssimo espaço de tempo. Perfeito, né? Não, já está tendo. Não é que vai ter mais problema. Não é que vai ter problema, já está tendo. Não, o que a gente tem visto, o Pedro, aí muitas empresas vendendo um marketing bonito, fazendo uns vídeos super bem elaborados, contando uma história legal, mas a hora que você vai ver na prática, é só marketing mesmo. Então, as empresas e as pessoas precisam investir em inteligência, em melhorar seus dados, estar preparado para modernização da operação. Uma coisa que às vezes eu encontrava muito, e aí você falando sobre modernização de dados e o quanto que é importante você ter parceiros importantes, né? Eu tinha um CRM dentro de casa, e esse CRM eu tive que integrar com outro CRM que era da Senconsult. E nesse processo, eu comecei a discar, e aí eu não tinha discador, e eu comecei a ter a Calflex. E aí eu comecei a discar ali. Colocava lá, exportava a minha base e fazia ali. Todo o processo de descagem de todas as minhas carteiras pela Calflex. Só que eu tinha CRMs diferentes aqui do outro lado. Só que aqui dentro da Calflex eu tinha um banco de dados único. Então, cara, às vezes tinha o mesmo telefone do Thiago indo no Pedro, e aí era o MGE, né? Que tinha lá atrás. E aí
eu tinha o número do Thiago na carteira do G Barbosa, mas não tinha da Unijorge, que era da faculdade que eu cobrava. E por ser região, cara, o cara tá devendo em um, normalmente ele tá devendo em outros lugares. Sim. Então e aí o importante de você ter a inteligência dos dados ali na sua mão. Isso é importantíssimo, você começar a cruzar as suas bases. Eu sei que tem gente que trabalha com N de tecnologias, mas, pô, dá para você fazer isso com básico. Conta, sem dúvida. Com coisa básica, sem gastar muito. Porque eu não precisei investir muito mais para fazer um banco de dados único, para fazer análise e nada disso. Não, pô, eu já tinha isso dentro de casa. Se você usar o próprio dado que está dentro de casa para fazer um enriquecimento de base, você já vai ter um ganho monstruoso. Eu fiz um estudo, prestei consultoria numa empresa de Vitória, 30% dos dados, ela tinha carteiras diferentes, né? Tinha a PicPay, tinha a Vista, né? Que depois virou o Will, que era Pag. Quando a gente foi ver, 30% dos dados ele era combinante. Então, assim, tinha o mesmo CPF, um tinha um contato efetivo com o cliente, o outro não tinha. Então, só ali ela já economizou quanto? Vamos colocar que ela tivesse 100 mil números. Ali ela vai só enriquecer 70 mil em vez de 100 mil. Então, isso facilita muito. Se ela marcar qual que é o correto telefone ainda, daí... Economiza mais ainda. Economiza em SMS, economiza em ligação. Então, o quão que é importante você também entender dentro de casa o que você tem. Perfeito. A gente falou bastante aqui da experiência, né, do cliente na ponta. Vou contar um caos meu. Depois eu vou linkar com uma pergunta para vocês, né? Eu era cliente de um banco há bastante tempo. E aí eu estava num evento em um cliente, então não estava atendendo o celular, como eu falei, eu atendo bem, mas nesse dia eu não estava atendendo. E ele me ligou num espaço de 4 horas, 18 vezes. Na 19ª eu saí para atender, pedi licença pro cliente, saí para atender para ver se, cara, não é possível, alguém tá morrendo, porque ninguém ia me ligar tantas vezes assim. A hora que eu atendi, era para me oferecer um cartão de crédito. Nossa. Cara, eu fiquei muito emputecido e eu cancelei a conta nesse banco por conta desse acionamento, né? Aí eu vou trazer de volta para o mercado de cobrança. Esse acionamento insistente, torto, indigesto, não vai dificultando a recuperação e, se eu conseguir recuperar, talvez eu recupere a dívida, mas eu não recupere o cliente. Não tem esse impacto, que eu estou olhando o mercado de cobrança, mas ele está linkado com o crédito também, né? Sim. Esse cara deixa de voltar para a marca. Isso pode acontecer? Aí a pergunta para os dois, mas pode começar por você, Pedro, que é o convidado especial aí do... Cara, isso não só acontece com muita frequência, como há também uma perda de reputação perante aos órgãos de reclamação. Você olha lá a Bacen, você olha lá o Reclame Aqui, você olha o Procon, aí você percebe que você passa a ter ali não só bancos, mas também operadora de telefonia. Você vê que são as piores notas justamente por conta disso. Por conta de que, olha, ele fica incomodando o tempo todo. Assim como você, eu também saí de um banco vermelhinho, não vou falar aqui, mas eu saí de um banco, como tem vários vermelhos, então posso falar, né? Saí de um banco vermelhinho, fui para um laranjinha, por conta de que, cara, eu já não estava mais aguentando. Todos os dias eram milhares de ligação. Aí eu coloquei meu número lá no Não Me Perturbe. Ainda assim, Cara, ignorou. Ainda assim ligava. Eu comecei a bloquear telefones que eu não reconheço, que eu não conheço. Eu falei, não, cara, chegou um momento que eu tive que colocar o meu celular para rejeitar 100% das ligações de telefones que eu não conheço. E às vezes você corre um risco, corre um risco do consumidor. Então imagina, você quer falar comigo, algo que é urgente, só que eu não tenho o seu número no meu telefone, se você me ligar, vai automaticamente para a caixa postal. Então, você perde um ponto de relacionamento com seu cliente lá na ponta, e às vezes não necessário esse acionamento todo. De repente, você até queria um cartão de crédito, você poderia até querer, mas, você está no meio de uma reunião, atrapalhando você, ele poderia te ofertar de outras maneiras, um push, um e-mail, uma mensagem, tentei te ligar. Olha só como poderia ser. Tiago, ligou para você, não conseguiu? Vem um WhatsApp para você. Tiago, tentei falar com você, não consegui. Poxa, eu tenho uma oferta de um cartão de crédito aqui. Percebi sua maneira de consumo. Sei que você viaja bastante. Você quer aceitar? Manda um sim que eu te retorno na hora. Então o banco está fazendo que eu sou cliente e ele faz isso agora. Ele manda um WhatsApp, te dá o contexto, é da gerente em tese, mas manda todo um contexto e fala assim, cara, você tem interesse em falar sobre isso? Quer falar agora? Não tenho interesse, mas não quero falar agora. Aí ele fala, tá bom, que horário você quer falar? Quero falar tal horas. Aí o cara me liga nesse horário, entendeu? Então,
tem meios, né, de você fazer isso de forma não invasiva, né? E olha só, se acontecesse isso, você teria cancelado? Não. Provavelmente teria contratado, porque o produto não era ruim. O produto era bom. Eu estava muito tempo no banco e o produto ofertado era bom. Só que a abordagem foi muito ruim. A experiência foi muito ruim. Assim, perde por pouco. E assim, nós aí pensando psicologicamente, né? A gente guarda mais as coisas ruins do que as coisas boas. Então, sempre quando a gente, sei lá, você pode ter tido a melhor viagem, mas se de repente você caiu, escorregou, cara, você vai lembrar da queda. Não importa. Se você viajou, pô, se você foi lá para Maldivas, foi lá, foi maravilhoso, você vai lembrar, em vez de você lembrar das fotos que você tirou, você vai lembrar da queda. Pô, levei uma queda lá, pô, fiquei dolorido. Vai acontecer isso. A mesma coisa é num relacionamento com o banco. Num banco, com qualquer prestador de serviço. Cara, se o cara te machucar de uma maneira que, pô, foi ruim, é uma coisa, é que eu não tenho como trocar, mas, pô, se eu pudesse, eu trocava a Enel. Cara, fiquei 7 dias sem energia em casa, você ligava, mandava mensagem, você não tinha. É que eu não tenho como hoje, mas se pudesse... Você não tem opção, né? Se eu tivesse a opção hoje, cara, de verdade, eu removeria a Enel do meu relacionamento. Mas, e por quê? Porque senão, uma coisa problema vai existir. O caso todo é como você vai lidar com esse problema. Erro pode acontecer e vai acontecer. Só que se você não tiver um respaldo ali de falar, poxa, eu errei, desculpa, cara, vamos resolver aqui agora, como que eu posso resolver? Se você não tem um parceiro, o cara entende que é um parceiro seu e ele vai se preocupar com isso, cara, é óbvio, você vai sair. Porque depois desse cenário aí, ninguém... Pô, eu tava numa reunião aqui, você avisou, nenhuma desculpa você falou. A pessoa falou, tá bom então, retorna em outro momento. Puf, e depois continuou a ligar. É pior, né? Isso era terceirizado. Quando eu reclamei, eu disse, não sei, só mandaram eu ligar. É tipo assim, cara, isso não é problema meu que você tá reclamando. Eu não sou do banco, né? Eu tô fazendo um papel aqui que eu tenho que te vender esse troço, né? Sem muita inteligência. Já aconteceu com você, Beto? Na realidade, eu tô numa situação hoje que tenho o bloqueio. Eu tenho o bloqueio no meu celular. E daí você vê as empresas estão se adaptando. Como é que vai lidar com isso daí? Por exemplo, a escola do meu filho. Eu tenho um filho pequeno, mandou lá, cadastrem esses 8 números no seu telefone para saber que é da escola. Porque senão provavelmente não estava conseguindo mais um contato de urgência com os pais, não estava conseguindo porque todo mundo está com o telefone bloqueado. Então, eu acho que os fabricantes estão começando a criar ferramentas para ajudar o consumidor. A gente precisa que os profissionais da área queiram também fazer um acionamento de uma forma mais inteligente. Para quê? Para ter sucesso e não para atormentar só. Eu acho que a gente peca demais. Eu acho que o Brasil costuma fazer as coisas para a minoria. Costuma criar uma regra de segurança para os 2% que vão tentar fraudar. E a gente não faz uma coisa mais legal para os outros 98%, 95% que seja, que querem fazer o negócio direito. Então, as pessoas que atrasaram ou que têm algum problema tal, elas não é a grande maioria que é mau caráter, que quer dever, que quer dar um golpe na praça. Né? A grande maioria ou está passando uma dificuldade, ou está... Então, se a gente usar a inteligência para poder ver quem que é quem, de que momento que tá, conseguir acionar de uma forma mais inteligente, eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Perfeito. Roberto, dentro desse cenário, a gente falou de várias coisas, mas uma ferramenta ainda muito importante é o discador, né? E o discador preditivo é algo bastante consolidado no mercado há algum tempo. E a 2CX lançou o Manager 10. O que traz de novo? O que é diferente aí o Manager 10 que trouxe de novidade para o mercado em relação aos discadores preditivos já existentes? A gente, como eu já falei agora há pouco, a gente tem feito muitas implementações de muita tecnologia, coisas novas vindo uma atrás da outra. Né? Então, com todas essas mudanças de regra de cobrança, de Anatel, de telefonia, cobra quando atende, cobra quando tenta, cada operadora está criando uma cadência de billing diferente. Né? Então, eu acho que a gente teve alguns focos para essa melhoria de produto. Né? Acho que, primeiro ponto, a gente
melhorou muito a parte de segurança. Então, nós atualizamos uma série de coisas e melhoramos demais a parte de segurança, que eu acho que está muito em alta, e as empresas que não investirem em segurança vão ter problemas e vão ficar para trás. A gente investiu muito também na parte de estratégia, de acionamento, de melhoria na forma de acionar. E o terceiro, a gente implementou um módulo de IA para poder fazer um acionamento mais assertivo. Então, a gente, por conta própria, está tentando segurar um pouquinho os números que não existem, segurar um pouco, fazer um acionamento mais assertivo, utilizando o que a gente tem de informação lá dentro da ferramenta, né? Então, o nosso objetivo é gastar menos, ter segurança, gastar menos e ser mais assertivo para ajudar a vida do cliente, não precisar estar fazendo aquele tanto de esforço que fazia antigamente, ligar 1000 vezes para o mesmo número. Então, eu acho que as grandes entregas deste produto, além da revitalização de imagem dela, né? Então, eu acho que é basicamente isso: performance, assertividade e redução de custo. Maravilha. Aí, Pedro, estamos Tem chegando... mais alguma coisa? Não, acho que é isso, Beto. Mandou bem aí na... Temos que fazer um merchan também, né, Pedro? A gente tem que pedir para ele fazer. Faz o pitch. Faz isso. o pitch aí. Pedro, a gente falou bastante de tecnologia, de processo, pessoas, e falamos que as empresas ainda erram muito na forma como aciona, né? Quais são os erros mais comuns? O que você enxerga aí de oportunidades no mercado para as pessoas que estão nos assistindo refletirem dentro das suas operações e ver o que elas precisam melhorar? Acho que a primeira parte, assim, quando a gente fala sobre, e aí, recuperação 5.0, 5.0 poxa, vamos pensar num funil. E aí a gente para a gente olhar dentro de um funil. Quando você recebe sua carga, ele está no topo do funil. Pô, depois que eu tentei discar para esse cliente, consegui contato, não consegui, consegui contato, ele virou um CPC, ele está mais abaixo do funil. Pô, gerou um acordo, ele está mais embaixo. Caso daqui, hoje, tudo meio que vira um topo de funil. Se eu já tenho um contato com o Thiago, eu consegui capturar qual que é a intenção, quando que ele vai pagar. O Thiago é aquele cara que vai ficar 7 dias lá em atraso, quando que eu vou conseguir efetivamente ter uma comunicação mais assertiva? Acho que o principal erro é não saber interpretar os dados que ele tem dentro de casa. Então, e aí interpretar poxa, eu recebi uma carga nova, o que eu vou fazer com essa carga nova? Poxa, quais desses caras aqui eu já tenho um contato dentro de casa? Depois, quando eu já tenho esse contato, eu já separei aqueles caras que eu já tenho um contato dentro de casa, eu já sei. Eu vi aqui que o Thiago passou na carteira X e ele pagou sempre no dia 10. Pô, hoje a gente está no dia, a gente está gravando no dia, hoje é dia 5, né? 6? 5? Dia 4 hoje. Dia 4, se ele vai pagar no dia 10, cara, deixa chegar mais próximo aqui que eu vou ligar para ele. Em vez de eu já sair gastando tudo de uma vez. Então olhar para os dados dentro de casa e verificar como que eu posso extrair o melhor dessa carga. Então e aí sim, eu passo para colocar para discar, porque aí você deixa de ter força de discagem. Você vai exigir menos hardware, você vai exigir menos capacidade de porta, porque o tanto de porta já chegou uma hora que o pessoal tava falando assim, tem que discar 15 para 1. Eu falei, cara, que loucura. 15, nós temos um caso já bem viu maior mais que isso. Então, tipo, cara, 15 para 1 atender, cara, não, vamos olhar aqui direitinho o que a gente pode fazer. Mas eu acho que não é nem o ponto da análise, Pedro. Eu acho que o que falta as empresas precisam investir numa área de inteligência de dados de fato, para ela poder ter isso de forma estruturada, para ela poder fazer uma análise, ela precisa, se ela não tiver isso daí de forma estruturada, não adianta, porque vai vir um retorno de um jeito, outro de outro, outro de outro. Ela devolve lá pro contratante e pronto, ela perdeu todo aquele trabalho que ela fez, que ela poderia usar, não está utilizando. Então, eu acho que eles precisam investir em estruturar, em ter uma estrutura de dados, que eu acho que muitas empresas falam que tem, mas eu acho que muito poucas delas têm de fato. É isso. Vamos colocar assim, a grande maioria não tem essa parte de estrutura de dados. Mas o quanto que a pessoa... E aí é o profissional, você que está aí desse lado aí, profissional vai buscar meios. Perfeito. Precisa buscar meios.
Cara, eu não sei. Eu era operador e da noite pro dia, você vai ter que ser supervisor. Meu irmão, se eu não entregasse resultado, eu teria deixado de estar o meu emprego teria ficado lá naquele tempo lá atrás, se eu não fosse correr atrás. Você que está aí desse lado, pô, busca informação. Olha o riquíssimo o podcast aqui hoje, você trazer informação, de falar, pô, daqui dá para eu extrair bastante coisa. E aí, esse cara pode se tornar essa área. Mas sim, enquanto não tiver pelo menos a capacidade de falar, poxa, eu quero, aí esquece, não adianta nem... Você pode se instruir, né? Os profissionais eles têm que querer evoluir, querer se instruir. A gente vê muito, fala, o que vai ser da gente com a IA? Não, tem que se instruir. Quem não se instruir, não tiver a IA debaixo do braço, vai ficar para trás. Você tem muita coisa que dá para você ganhar demais, ganhar tempo, ganhar produtividade. Se instruam. E pedir ajuda. Isso aí, você que está lá do outro lado, se instruam. E quem não tem conhecimento e tal, pede ajuda, pergunta. Eu vou linkar já com uma pergunta dessa aí para você, Beto. Você pode pedir ajuda, né? O Pedro falou muito do pessoal, cara, o fornecedor precisa ser um apoio. A gente fala aqui, assim, as empresas querem fazer, né? As empresas querem fazer certo. As pessoas que estão pilotando querem fazer certo. Às vezes ela não consegue, ou por pressão, ou por falta de conhecimento. E aí, Beto, tenho visto muito aí o marketing colocando o nosso time de performance ajudando os clientes, fazendo case, ajudando o cara a melhorar a performance, subir posição no ranking, reduzir custo de telecom. Isso é só um discurso ou tem funcionado na prática? Aí? Não, na realidade tem funcionado. A gente tem uma equipe que ajuda muito os clientes nessa parte. Ajuda em muitas coisas. Mas eu acho que o maior recado não é só a nossa ajuda, porque a gente vai fazer uma ajuda pontual. Alavancar esse conhecimento. Exatamente, mas as pessoas precisam querer adquirir o conhecimento, elas precisam se instruir. Tem muita ferramenta aí, a gente ensina, a gente treina as pessoas. Eu acho que quanto mais treinado aí nas ferramentas, qualquer ela que seja, as pessoas vão ter muito mais possibilidade de emprego, possibilidade de melhorar profissionalmente, porque você pega uma pessoa bem preparada na nossa ferramenta, vai ter muita proposta de emprego, porque nós temos vários clientes que usam a nossa ferramenta, que querem pessoas preparadas, que tenham conhecimento profundo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter vontade de evoluir e têm que se instruir. Eu não tô puxando sardinha não, tá? Pelo amor de Deus, você que tá desse lado aí. Eu posso falar assim, eu não conhecia você lá atrás, tá? Eu conhecia o Azone. O Beto conhecia há pouco tempo. Mas eu conheci o Azone e na época tinha uma funcionária que trabalhava aqui que até tá lá no contraponto. Realmente, eu posso falar que isso é uma cultura, não é falando boca para fora, não. É uma cultura do 2CX. Poxa, eu tô com dúvida. Lembra que eu tava falando do número lá atrás, que eu identifiquei através do 2CX? Eu descobri que tinha um código ISDN. Eu acho que não é mais usado isso hoje. Ainda é. Mas eu queria entender quando que era erro na minha operadora ou quando era literalmente um telefone que não existia. E eu só fui descobrir isso porque eu tinha a parceria junto com vocês. E assim, entender o que tava lá, vocês me ajudaram. Pô, tá dando muito erro aqui, cara. Quando eu fui olhar, eu não tinha canal disponível na minha operadora. Não adiantava eu ter lá 15, disparando 15 aqui com um canhão, dava tendo lá sem operadora. Aí eu fui começar a entender mais o jogo por trás. E aí de chegar na operadora e falar, pô, preciso de mais canais. Pelo menos você pegar na ferramenta aqui, subir 300 e o cara lá tá com 100 configurado. Mas você teve aquilo que o Beto falou, né, Pedro? Você teve a curiosidade, o interesse em ir atrás, perguntou, entendeu, aplicou. Então é um pouco disso que a gente está conversando. O cara também tem que ter o interesse de ir atrás, perguntar. Normalmente as empresas parceiras vão te apoiar nesse processo, desde que você vá atrás e realmente queira trazer essa melhoria. Tinha um negócio, tinha uma Gmood, porque antigamente era Ainda assim. Tem. O servidor ficava dentro da empresa, e aí, chegou uma nova versão, chegou o Manage 10 lá. Ah, beleza, chegou o Manage 10. Beleza, você tem que pegar após o final, a gente vai subir a versão aí, você vai validar, se tá funcionando tudo. Cara, todas as vezes quando tinha essa Gmood, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e falava assim, o que vocês implantaram aí? Porque eu sabia, você veio o negócio, o que você... E o negócio era tipo assim, não, beleza, teve uma nova atualização. Cara, o que vocês implantaram aí?
sei lá, às vezes tinha um operador, é coisa muito, muito inspirador, né? Então ele é um cara que sabe hackear todas as coisas do mundo. Eu sei lá, alguém tinha descoberto, sei lá, acho que era o espaço, alguma coisa assim. Dá 2 pulinhos na cadeira, Ctrl Alt, JJ, 48, 56. E aí Bloqueia. bloqueava, aí tipo, parava de cair ligação pra ele. Aí, tipo, cara, aí você começa, correção desse bug aqui. Aí eu falava, tá bom, amanhã eu vou acompanhar na operação pra saber se alguém ficou preso ou não. Porque às vezes você tinha que ir lá, derrubar a pessoa. Porque eles faziam de propósito pra falar, tá com problema no sistema. Sempre tem isso, né? Então, assim... Travou aqui. Só vai falar a hora que o supervisor pega, né? Porque senão fica travado, deixa lá. Então, assim, o quanto que é importante você ser parceiro. E aí você pega, ir lá, ô Beto, cara, de verdade, o que foi que vocês subiram aqui? Pô, cara, além de ficar bonitão aqui o sistema, cara, a gente investiu na parte de segurança. Olha só, você tá falando com o cliente aqui por voz, você já manda um WhatsApp pra ele, porque ele não tá podendo falar na hora. Pô, aí você já sabe, você já tem mais ou menos a ideia do que tá por vir. Desce na operação, você é o planejamento, você que tá aprovando aquilo dali, você que tá falando, não, beleza, perfeito, tá entrando aqui. Desce na operação, Thiago, cara, ó, agora você com um clique aqui, ó, você já manda um WhatsApp pro cara na mesma hora que o cara tá falando, eu não consigo falar agora, pode falar pelo WhatsApp? Posso, puf. Você já tem um opt-in do cara na linha, você já mandou o WhatsApp, o cara vai te responder. E não perde mais esse contato, tá lá com esse canal aberto. O tempo todo, entendeu? Daí, juntando com ele pegar e marcar que o cara gosta de falar por WhatsApp, dá numa base unificada ali, acabou. Acabou. Aí, assim, é o que eu te falei. Precisa saber interpretar os dados. Aí eu tenho lá, beleza, tentei, o Thiago falou, não consigo pagar agora, vou pagar no dia 10. Tentei falar no dia 10, aí o Thiago não respondeu ou algo assim, bate uma ligação. Thiago, você falou que você ia pagar no dia 10, só que eu te mandei uma mensagem, acho que você não viu, será que posso mandar o boleto aí no seu WhatsApp? Olha como muda a diferença. Tudo, né? Compreende? Então, assim, interpretar e saber qual que é o comportamento do cliente lá na frente. Entendeu? Isso é importante, mas precisa querer. Legal. Não, olhando para o futuro, o que você vê de tendências aí? E já linkando um pouquinho que você deu um spoiler aí da IA. A IA vai ser cada vez mais protagonista no nosso mercado? Como que você tem enxergado essas tendências? Cara, você tem ideia, eu que sou apresentador de podcast tenho um receio do podcast, tenho um receio de daqui a pouco não ser mais eu lá apresentando. Então, assim, a IA, eu acho que não é que ela já é o futuro, não é que ela vai ser o futuro, ela já é o presente. Daqui para frente quanto mais você vai utilizar, e aí é a maneira que você vai utilizar. Eu até então eu era meio que reticente, assim, eu gostava muito de escrever e falava assim, poxa, eu vou corrigir aqui no chat GPT. Aí daqui a pouco eu falei, cara, eu tô fazendo análise aqui dos meus dados aqui, utilizando a Manus. Cara, mas e se eu fizer com o Cloud? Aí eu comecei a tentar ver com o Cloud, cara. É assim, é você usar como o Beto mesmo deu de exemplo. Vamos testando, vai lá, vai entendendo, vai aprendendo. Cara, eu consegui identificar padrão de comportamento, qual que é o melhor horário que o podcast acontece. Cara, hoje começa às 8 horas, porque lá atrás eu fiz assim, é bom. Mas hoje eu tenho certeza que é bom, porque é o horário que realmente quem está inscrito vai lá, se inscreve, vai lá, vai assistir. Eu consigo, eu olhei o dado e fui e observei através da inteligência artificial. Não foi só eu acho que esse horário aqui é bom. Não, é bom por causa do trânsito, não. Não, foi por conta de que, literalmente, é olhar e observar o que você está fazendo. Então, para o futuro, quem tem inteligência de dados, quem sabe utilizar as ferramentas de maneira correta, atrelado tudo isso à inteligência artificial. Então, acredito que esse daqui para frente é o que vem, o que já está acontecendo e que quem não estiver utilizando de maneira inteligente os dados, quem não estiver utilizando a IA, vai mais cedo ou mais tarde morrer. Beto, e a estratégia da 2CX de produtos está alinhada a essas tendências que está vindo do mercado? Com certeza. A gente está muito alinhado com essas tendências. A gente está muito focado em entrega de atendimento com IA, de voz na parte de texto, implementando IA na parte de descagem. Então, a gente está implementando muita coisa de IA nos nossos produtos, tá? Mas eu acho que, só complementando um pouco da resposta do Pedro, de IA já ser o presente, eu acho que a IA ela veio vindo, aí de alguns anos para cá, tinha lá alguns milhares de dados de informação armazenada, depois alguns milhões, depois alguns bilhões, depois alguns trilhões. Aí eu acho que esse ápice de volume de dados, eu acho que foi em 2023 ou 2024.
que começou a ter um volume de dados muito grande de informação. Eu acho que daí começaram a surgir outras ferramentas e hoje já tem uma gama de ferramentas maduras com volumes de dados absurdos para poder ajudar as pessoas em uma série de rotinas. E eu acho que cada uma delas está ficando especializada e focada para fazer determinados tipos de serviço, né? Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo da IA. Elas têm que se agregar com a IA. Elas têm que trabalhar com a IA de braço dado para elas poderem aumentar a sua produtividade, aumentar o seu conhecimento e não ter medo. A IA não precisa ser um demônio, ela pode ser um parceirão. Aliás, ela tem que ser um parceirão. Quem não enxergar ela como um parceirão para poder ajudar vai ficar para trás. Legal. Então, e não é uma coisa sofisticadíssima de aprender. Eu acho que dá para utilizar para vários tipos de função. Então, eu acho que a mão de obra hoje ela vai ser mais bem utilizada aí num futuro próximo do que para serviços desnecessários, entendeu? O que der para. Então, por isso que as pessoas precisam se instruir. Legal. Para poder utilizar a favor. Muito bom. Eu vi ontem alguns humanoides passando a linha na agulha. Aí, ó. Cara, Já já vai me tá ajudar passando muito, isso. porque eu não consigo. Eu não enxergo consigo mais pra fazer passar. isso. Nem eu. Peço pra minha filha, né? É mais fácil. Não, você pede pra tua filha costurar o botão, porque você não vai mexer com isso. Não. Se eu precisar pra alguma coisa... Nem no eu peço pra anzol você colocar. consegue pôr ali. Né? Subestimando. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo aqui. Queria agradecer imensamente a Pedro, a sua participação. Foi muito enriquecedora e um prazer recebê-lo aqui no nosso videocast. Viu? Eu que agradeço aqui a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu sou muito entusiasta de a gente poder dividir o nosso pensamento, nosso conhecimento. Então, assim, quando a gente divide, a gente multiplica o nosso conhecimento. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado, Beto. Valeu, viu, Thiago? Obrigado aí. Obrigado você, Pedro, pela presença. Obrigado, Thiago. Da próxima vez você não olha o... Não, eu tenho que colar. E você acha que eu colei pouco? Eu vou colar mais agora, porque eu tenho que dar os recados finais que eu sempre esqueço. Certo? Obrigado pela participação também. Vocês, Contribuiu obrigado, bastante Pedro, pela aí. presença aí. Nós somos um super fã do Contraponto. E eu sou fã de vocês, viu? O Beto pediu para não colar, mas agora nos recados finais eu vou colar muito, porque se eu não colar eu vou apanhar da Cris depois. Para vocês que nos acompanharam aí, espero que tenham aproveitado, tenham aprendido alguma coisa conosco. E agora não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais, na @2cx.oficial. E também do nosso parceiro Contraponto. Qual que é o arroba, Pedro? Número 1, podcast.contraponto. Legal. Fale também com os nossos representantes comerciais, apontando para o QR Code que vai aparecer na tela. E por fim, um spoiler aqui para quem nos acompanha, a 2CX é patrocinadora do Muvon, que acontece no dia 26/5, e do Fórum Geoc 2026, no dia 10/6 em São Paulo. A gente espera a visita de vocês lá no stand. Obrigado a todos. Obrigado, até logo. Valeu.